Oi gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Clara, e bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Seguinte, eu prometi que eu ia fazer essa resenha quando esse livro chegasse, só que eu não consigo me segurar. Se você me acompanha nas redes sociais, você sabe que ultimamente eu absolutamente surtei com um livro que eu li no Kindle Unlimited. Kindle Unlimited. E que eu simplesmente favoritei esse livro e ele com certeza se tornou um dos meus favoritos da vida, que é o Enraizados, da Naomi Novik. E é sobre ele que eu vim falar hoje. Gente, vocês estão achando que isso aqui é pouca bosta? Eu também achava, mas isso aqui é muito bom. Isso aqui é alta fantasia de qualidade. Isso aqui vai fazer você dar uns berros. Eu prometo, você pode chegar e me cobrar depois. Agora, eu não vou poder fazer nada se você não tiver um bom gosto, assim, refinado, que nem o meu. Sobre o que esse livro fala, gente? Essa autora, Naomi Novik, é uma escritora de fantasia muito premiada e ela tem várias séries de alta fantasia que são muito famosas e premiadas. Eu nunca tinha ouvido falar, mas ela tem vários livros, uma série que chama Temeraries, um negócio assim de dragões, e ela tem muitos livros premiados, e ela é assim, fodona no quesito fantasia. Aparentemente eu não sabia disso, mas nos Estados Unidos provavelmente ela deve ser bastante famosa. Inclusive, do nada eu peguei o meu Ed La Rue e tinha um comentário dela em Ed La Rue, embaixo do New Gaiman. Ela é uma autora super renomada de fantasia, e eu estava dormindo pra essa mulher, mas agora eu acordei. Ela é uma americana de segunda geração, porque ela é filha de imigrantes, né? O pai dela é da Lituânia e a mãe da Polônia. Então, apesar dela ter nascido e crescido nos Estados Unidos, ela cresceu com essas histórias e com essa tradição eslava. Os eslavos, eles são uma etnia. Você pode pensar como uma etnia de povos que vivem num grupo de países ali, numa parte específica da Europa, ali perto da Rússia e tudo mais. E aí, por que eu tô falando isso pra vocês, né? Vocês pensam, por que eu não quero saber da vida da autora? Porque isso tem muito a ver com o livro, gente. Porque esse livro é um livro único de alta fantasia baseada na mitologia eslava. Então, assim, isso aqui é muito bom. Temos a história da nossa protagonista, ela se chama Agnieszka, e essa garota vive numa vila que fica no meio de um vale, assim, com várias montanhas, e ela adora os bosques e os rios e tudo mais. Ela vive nessa pequena vila, e você percebe que é uma coisa, assim, bem medieval. Perto da vila dela tem uma floresta, que é uma floresta corrompida do mal. Ela sempre soube desde garota que ela não deveria ir muito perto da floresta, que ela não deveria comer frutas daquela floresta, que ela não deveria chegar muito perto, porque existem criaturas nessa floresta, criaturas malignas, que arrastam as pessoas pra dentro da floresta, e essas pessoas nunca mais voltam. E se voltam, ou se comem alguma fruta da floresta, elas ficam corrompidas, com uma doença de corrupção no corpo. A gente tem essa floresta no meio do vale, que é maligna. Esse mal dentro dessa floresta, não sabemos a origem, mas é uma coisa maligna que tá ali vivendo e respirando dentro dessa floresta. Pensando num sistema medieval, essa vila da Agnieszka está sob o domínio de um reino. Então temos um rei, temos uma família real aqui, mas existem os lords que cuidam de cada parte do reino, assim, da terra, como se fosse uma coisa meio feudal, assim. E quem cuida da parte da terra ali que a Agnieszka vive e da vila dela é um mago. Esse mago se chama Dragão, é o codinome dele, e ele que cuida dessas pessoas e combate os avanços da floresta. Quando tem algum problema, assim, relacionado à mágica e tudo mais, ele que vai e ele que protege essas pessoas dessa região. Só que ele não faz isso de graça. Ele cobra impostos, né, gente? Mas ele também cobra outra coisa. A cada 10 anos, ele escolhe uma garota dessa região para ir com ele para a torre onde ele vive e ficar lá com ele durante 10 anos. Ele captura, né? Tem todo um ritual, tem que ter um banquete que no final desse período ele vai lá e escolhe uma garota e os pais, eles preparam essas garotas, eles vestem elas com a melhor roupa e ele sempre escolhe uma garota que tem algum atributo, ou ela é muito bonita, ou ela sabe cantar muito bem, cozinhar muito bem, dançar muito bem. A Agnieszka viveu a vida inteira sabendo que a melhor amiga dela, Keija, seria a escolhida, porque ela é a mais prendada, a mais bonita da vila ali. Só que aí quando o dragão chega pra escolher a garota, ele não escolhe a Keija, ele escolhe... Quem será que ele escolhe? A nossa protagonista, Agnieszka, que aparentemente não tem nada de importante ou de especial. Elas nunca têm. A única habilidade dela é conseguir se sujar de uma maneira que ninguém mais consegue. E ela é muito desastrada, desengonçada. O que ela gosta é de viver no meio do mato, subir nas árvores, ficar rolando na grama. De repente, ela não estava esperando aquilo, obviamente. Ela se vê tendo que ir pra essa torre, viver 10 anos sozinha com esse mago que ela não conhece, que ela não sabe o que acontece nessa torre.
Durante esses 10 anos ela não pode voltar pra casa, não pode se comunicar com a família dela. E todo mundo fica sempre especulando o que esse dragão faz com essas garotas, né? E ninguém especula coisas boas, óbvio, né? Porque, né? Mas sempre que elas saem da torre depois dos 10 anos, existe uma mudança de caráter nessas garotas. Elas acabam ficando diferentes, como se elas se tornassem nobres, mais prendadas, mais frias, mais distantes. Então a Agnieszka vai pra torre com esse dragão e a partir daí ela descobre que existe um motivo pelo qual ele escolheu ela, apesar dela não ter nenhum atributo aparente. E o motivo é que ela tem magia. A partir daí eu não sei se eu posso falar muito mais sem estragar a experiência de vocês de leitura. A partir daí as coisas ficam cada vez mais interessantes no livro. Todo esse começo pode parecer um pouco lento, os capítulos são um pouco grandes no começo, mas esse começo é muito importante para essa construção da nossa personagem, para esse estabelecimento da relação da Agnieszka com o mago, para depois eles viverem as aventuras que eles vão viver, que é o sabor. Sabor, temos um sabor aqui, temos muitos sabores aqui, de muitos diferentes. Temos sabor de tristeza, temos sabor de tesão, temos sabor de ódio, de raiva. Gente, o que eu achei desse livro? Uma alta fantasia impecavelmente bem construída. Gente, isso aqui é muito bom, não tem uma falha no plot, não tem uma falha de construção de mundo, é muito impecável. Existe uma complexidade muito grande na construção desses plots, né? A gente tem um plot central, mas existem outras histórias ali que vão rodeando e que fazem um sentido em conjunto e se conectam no final, que transforma essa história numa rede, numa colcha de histórias que acaba se conectando no final e que faz todo sentido e que importam uma pra outra, e isso conectando a cada história de cada personagem, que inclusive são personagens bastante complexos e muito interessantes. Isso tudo se junta no final para um final redondo e muito satisfatório. Então, assim, pra uma alta fantasia num livro único, num livro standalone, isso é bastante notável, não fica uma sensação de faltou alguma coisa, sabe? É uma coisa muito completa e muito bem feita. A gente também tem um fator que eu gostei muito, porque eu sou bem suspeita, que é um romance slow burn que acaba se desenvolvendo entre a Agnieszka e o mago. Eu diria pra vocês que isso fica bastante secundário nesse livro. O foco aqui é a fantasia, não é o romance, mas a gente tem esse saborzinho de romance que deixa tudo, assim, 1000 vezes melhor. É como se fosse, sei lá, um aditivo, um tempero, assim, sabe? No sentido de que quando você tá lendo e você pensar que, nossa, tem aquela coisinha ali te pinicando, é o romance que tá sendo desenvolvido de uma forma bastante secundária, mas muito satisfatória. Já falei que esses personagens são maravilhosos, a Agnieszka tem uma evolução incrível ao longo dessa história. Você pensa que ela vai ser só mais uma protagonista com síndrome de Bella Swan, não sei o que lá. Não, gente. Não estou falando que eu acho que a Bella não tem uma boa evolução, porque eu acho que ela tem, inclusive. Mas você pensa que ela vai ser só essa coisa do estereótipo da protagonista desengonçada. Mas ela, na verdade, esconde uma personalidade muito determinada, muito corajosa. Ela tem essa coragem, essa determinação de fazer o que é certo. E por isso, a personalidade dela, do mago, por isso se choca bastante no começo. Porque apesar dela saber que ela tem que abaixar a cabeça porque ele é o Lorde dela e ela tem medo dele, porque além de tudo, ele é um ser imortal, extremamente poderoso, ela não aceita algumas coisas. Ela questiona o tempo todo. Ela é muito fiel aos motivos, às razões e aos sentimentos dela. Uma heroína de fantasia maravilhosa, de verdade. A trajetória dela até o final só deixa isso mais claro, porque no final ela toma uma atitude que é, assim, sensacional, gente. Eu simplesmente não consigo pôr em palavras o tanto que eu fiquei surpresa com essa protagonista, o tanto que ela me surpreendeu positivamente com esse final, com todo o propósito que ela vai adquirindo, com a relação dela com a magia. Inclusive, eu esqueci de falar, mas esse livro é em primeira pessoa, então a Agnieszka narra tudo o tempo todo, e as percepções dela, as motivações dela, isso tudo é impecável. Inclusive, uma coisa que eu amei sobre a Agnieszka é como ela é tão fiel às crenças dela e ao que ela acha que é certo e às percepções que ela tem, que mesmo que uma parte dela fique diminuindo ela por ela ser só uma garota da vila, outra parte dela tá assim, não, mas eu tenho razão, acho isso aqui e eu acredito nisso aqui, então é isso aqui. Mesmo que ela não acredite muito, ela confia em si mesma nos momentos muito cruciais e importantes, e por isso ela é do caralho. Sobre o nosso mago, como eu disse, ele é um ser imortal, ele é muito rabugento, ele é aquele mocinho
de fantasia que é rabugento. Ele odeia tudo e todos. Ele só quer ficar quieto no canto dele, fazendo as coisas dele. E ele é muito assim, eu aconteço. Quando a Agnieszka começa a fazer as coisas e ele fica tipo, não era pra você estar fazendo isso, era pra você estar fazendo o que eu tô mandando. E ela tipo, não, olha aqui, ó. Então essa interação entre os dois é uma das coisas mais incríveis desse livro. Eu fiquei rindo que nem uma boba, tinha horas que eu tava berrando, porque esses dois, eles são absolutamente tudo. E ele, apesar de ser um dos personagens mais importantes do livro, não chega a ser protagonista. O protagonismo aqui é inteiramente da Agnieszka. A relação deles é muito engraçada, mas chega uma hora que começa a ficar muito, muito interessante. Um último ponto que eu tenho que falar sobre esse livro, apesar de ser um pouquinho de spoiler, o fato dessa autora ter trabalhado nessa floresta como a vilã, isso é simplesmente o diferencial desse livro, e isso é espetacular. As descrições dessa floresta, a ambientação quando os personagens estão dentro dessa floresta, as formas como essa floresta funciona, os porquês, os comos. Gente, tudo isso trabalhado de uma forma muito boa, muito impecável, sem defeitos. A história por trás dessa coisa maligna é simplesmente o diferencial desse livro de verdade, porque ele é tão especial e, sei lá, eu tô até agora de queixo caído. Eu senti muitas coisas lendo. Eu com certeza consegui imaginar 100% essa floresta, esse vale, a torre, tudo mais. É muito visual, muito gráfico. É uma história muito imersiva. Enfim, gente, essa história é linda, apesar de algumas partes bem fortes. A gente tem, inclusive, alguns gatilhos de violência gráfica, de assédio sexual, morte. É uma história bastante intensa, que tem algumas partes bastante fortes nesse sentido. No final, existe essa mensagem absolutamente linda e aspectos muito sensíveis, questões muito sensíveis são tratadas aqui de uma forma muito linda. E tem toda essa áurea de contos de fadas que eu não sei explicar direito, mas que me capturou desde a primeira página. Então, de verdade, eu recomendo muito esse livro. Ele está no Kindle Unlimited e ele se tornou um dos meus favoritos da vida, com certeza. É isso. Eu falei aqui direto por muito tempo. Se você já leu Enraizadas, vamos conversar sobre esse livro, que é uma obra-prima. Eu vou panfletar esse livro agora incansavelmente. Se você não leu, o que você está esperando de verdade? Não sei, vai ler esse livro agora. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal. Clique em gostei se você gostou. Converse comigo nos comentários, no Instagram. Me siga nas redes sociais. Um beijinho e até a próxima.